Fala, meu povo, vem falar sobre coisas que poderiam consertar o final do Game of Thrones. Como todo mundo sabe, o final decepcionou praticamente todo mundo, é horrível, terrível. A oitava temporada parece que só tem qualidade quando o assunto é efeito especial. E o primeiro tópico seria a morte do Jaime, junto com a Cersei, na minha opinião. A Cersei deveria ter morrido sozinha, porque não faz sentido o Jaime ser um personagem que foi evoluindo durante a série e no final o Jaime resolve morrer com a Cersei. E eu não vou nem entrar naquela questão de, caiu tudo em cima deles e aí o Tyrion simplesmente achou eles, tirou duas pedrinhas e achou o corpo da Cersei e o corpo do Jaime. Esquece isso, isso daí é um furo razoável. Uma outra coisa ruim que aconteceu nessa oitava temporada é o Jon Snow voltando para a Patrulha da Noite, né, que seria o Jon Snow voltando às origens, que para muitos é como se fosse o Ronaldinho voltando pro Brasil, uma coisa nostálgica, sendo que ele saiu da Patrulha da Noite porque ele ficou decepcionado, então não faz sentido ele voltar. E essa volta dele não é uma volta triunfal, digamos assim, porque ele foi condenado a ficar na Patrulha da Noite para sempre, isso porque ele matou a Daenerys. Então não tem nada de nostálgico, não tem nada de maneiro, porque ele está sendo condenado, né? Então isso não tem nem muito sentido isso acontecer. Uma outra coisa que aconteceu nessa temporada que foi ruim, né, foi essa história que o Jon Snow seria um Targaryen, né? Que é uma coisa terrível, porque não tem nada a ver, porque ele é honesto, ele se identifica com a família Stark, que sempre foi assim, e isso só serviu para Daenerys ter um conflito com Jon, porque ele é o herdeiro do trono. Então isso acaba com o relacionamento deles, e a personalidade do Jon não tem nada a ver com a personalidade de uma pessoa que é Targaryen. Talvez eles colocaram isso só para ter um motivo razoável pro dragão não matar o Jon Snow no final, só que isso é pouco, né? Além disso, tem aquela pira que todo parente namora com parente na família Targaryen, é assim que acontece na Casa do Dragão e no Game of Thrones. A Cersei já tinha falado isso pro Ned na primeira temporada, que os Targaryen ficam com os Targaryens, tem essa maluquice aí. De qualquer forma, seria muito melhor se o Jon fosse um Stark, porque a família Stark é a família que tem mais personagem honesto. Uma outra coisa que eu preciso falar é que nessa temporada basicamente teve só ponto negativo, mas teve algumas coisas boas, efeitos especiais bons, reencontro de alguns personagens, só que basicamente a temporada é difícil elogiar essa temporada. Eu não posso esquecer de falar da Daenerys, né? Eles inventaram esse negócio que a Daenerys é um personagem do mal, é uma vilã, e isso foi do dia pra noite, ela resolveu matar todo mundo em Porto Real sem motivo. Isso foi terrível. Uma personagem que foi evoluindo, foi ganhando crédito, virou uma heroína e do nada virou uma vilã. Não tem o que comentar. Parece que a única coisa que eles podem mostrar de bom nessa temporada é a nostalgia, é ver o Jon falando da espada que ele deu pra Arya, só essas coisas pequenas. Uma outra coisa também que incomodou todo mundo foi o Bran virar o rei, né? O Bran não tem carisma nenhum, só tem esse poder dele, que é ser o corvo de 3 olhos, que ninguém entende muito bem. Nem o Tyrion, que defende ele, entende muito bem. E por isso ele vira o rei, porque ele tem poderes que ninguém entende, né? Que não foi esclarecido o que é isso na série, deixou mais dúvidas do que resposta. Então não é razoável ele ser o rei. Se fosse o Tyrion ia ser interessante. Até se fosse a Sansa, teria mais sentido porque ela é esperta, ela evoluiu, né? Ela conseguiu mostrar que ela não é aquela Sansa que era sonsa, que não sabia de nada. Eu poderia ficar muito tempo falando sobre a oitava temporada, sobre coisas que não deveriam acontecer, o Rei da Noite morrendo fácil, o Jon beijando a Daenerys e do nada ele vai, pum, já era, matou. Mas a gente tem que concordar que esse final, que essa temporada decepcionou todo mundo. Mas é basicamente isso. Se inscreva, deixe seu like. Essa é a minha opinião sobre coisas que não deveriam acontecer na oitava temporada. E você pode ter todo o direito de gostar do final, gostar da oitava temporada. Só que na minha visão, essa temporada que foi tão criticada, tão mal vista, ela não mancha o que foi o Game of Thrones.